Olá, muito boa noite para você nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND de hoje. E olha, hoje a gente vai conversar, e eu tenho certeza que as mulheres principalmente vão gostar muito desse programa, mas os homens também precisam prestar bastante atenção, hein? Porque a gente vai conversar um pouco sobre uma das principais preocupações em relação à Covid-19. Tem vários estudos aí que já comprovam que a obesidade é um dos principais fatores de risco para pacientes infectados pelo coronavírus. Isso você já deve ter ouvido falar também, né? Que afeta aí principalmente mais da metade dos pacientes internados e também aqueles que precisam, né, daquela ventilação mecânica. E para a gente falar sobre uma das soluções da medicina, né, para esse problema, nós estamos recebendo aqui no Conexão ND desta quarta-feira o cirurgião bariátrico Dr. Nicolas Cruel. Tudo certo? Como é que você está? Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Maravilha, obrigado pela oportunidade aqui da gente conversar sobre essa nova doença, o coronavírus, e a relação junto à bariátrica, à obesidade, né? Obesidade principalmente. Eu sei que as mulheres é que se preocupam muito mais, né, com essa questão, por isso que eu até estava falando agora aqui para o público, mas os homens também, tem vários homens com sobrepeso, já obesos também, que precisam tomar cuidado, né? Por quê? Afinal de contas, o que causa a obesidade? Por que ela é tão perigosa? Então, Alexandre, a gente tem visto hoje, primeira coisa que a gente tem que começar a comparar que a obesidade é uma doença. A pessoa, ela está obesa não é porque quer, ela tem uma doença. Então, a gente primeiro tem que aceitar isso, tem que ver essa relação e saber, né, a relação da obesidade e a doença que ela é. Claro que a gente vê, quando a gente começa a ter um maior aporte energético calórico e tendo menos gasto, a gente vai ter a tendência a ser obeso. Então, pessoas sedentárias, né, acabam virando obesas e, com isso, acabam disponibilizando outros tipos de doenças associadas à obesidade, a hipertensão, diabetes, tem doenças cardiovasculares, tem também problemas de articulações, dores em joelhos, lombares, né, problemas respiratórios, né, apneia do sono. Então, tem uma vasta associação a outras doenças relacionadas à obesidade. E engraçado que as pessoas costumam indicar como doença, tá lá, diabetes, eu tenho diabetes, tem algumas pessoas que são pré-diabéticas, né, e depois é que realmente adquire a diabetes. Quer dizer, a obesidade tem aquela pré-obesidade também, que já é uma preocupação. As pessoas não tomam isso como sendo realmente uma doença, né, geralmente. Sim, justamente, né. Até é muito comum a gente escutar falar isso, né, eu não tenho nenhuma doença, né, só obesidade. Mas a pessoa é gordinha, eu só sou gordinho. E não tem nenhuma doença, então a gente tem que começar a ver isso, que a obesidade sim, é uma doença, e hoje é uma grande causa no mundo, né? Então a gente tem que estar atento a isso e a gente tem que se cuidar e tem que prevenir isso. E com a vinda do coronavírus, né, a gente está tendo uma relação importante, inclusive a gravidade, né, dos pacientes que acabam pegando o coronavírus, né, até inclusive as internações e juntamente a UTI. Bom, o que muita gente pergunta, e a gente já tem falado um pouquinho até nos telejornais, né, aqui da Record News, da NDTV também, sobre essa questão de por que a obesidade está sendo tão prevalente nesses pacientes que têm a Covid-19. Por que o vírus ataca mais quem é obeso? O que acontece? Sim, justamente. A questão não é atacar mais o obeso, mas ele acaba desenvolvendo formas mais graves em pacientes obesos. Ah, entendi. Por quê? O paciente obeso, a obesidade é uma doença inflamatória. O paciente acaba se tornando, fica mais inflamado. Tem uma resposta sistêmica mais lentificada, né, ao combate do coronavírus. Também esses pacientes, normalmente, eles têm outras doenças associadas, além da obesidade. São pacientes que são hipertensos, pacientes diabéticos, né, pacientes que já têm problemas respiratórios, né, que têm a capacidade pulmonar já é diminuída nesses pacientes. E o coronavírus, o Covid-19, ele ataca muito a parte respiratória nesses pacientes. Sim. Então, os pacientes obesos eles já têm uma dificuldade, uma diminuição da expansibilidade, da complacência pulmonar. E com isso, acaba piorando e agravando mais o desenvolvimento da doença. E você já tem atendido muitos pacientes nessa condição? Sim, a gente atende em todos os graus, né, inclusive de obesidade, né? Tanto de obesidade quanto com Covid. A gente vê que pacientes, eles acabam, já tem estudos que comprovam que pacientes com obesidade grau 3, com IMC acima de 40, quando vão à UTI, tem uma chance de até 108% de intubação.
Puxa, 108%. Então, 108%. E se a gente for ver nas UTIs, hoje 80%, mais de 80% dos pacientes internados são obesos. Puxa, então, a obesidade está muito ligada à gravidade do Covid. O senhor falou agora há pouco que pacientes com o IMC acima de 40? 40. É o índice de massa corporal. Isso. Qual seria o índice de massa corporal normal e acima de 40 que já é uma pré-obesidade ou já é a obesidade? Isso. Assim, a gente calcula o IMC, o índice de massa corpórea, a gente pega o peso sobre a altura ao quadrado. Uhum. Com isso, a gente já classifica. Obesidade de grau 1 é pacientes que têm o IMC de 30 a 35, a 34,9. Seria. Grau 2 é de 35 a 39,9 e grau 3, ou obesidade mórbida, acima de 40. Uhum. A indicação hoje para a cirurgia, né, está indicado pacientes acima de 35 que contenham alguma comorbidade, além da própria obesidade. Uhum. Né, o paciente hipertenso, o paciente que tem um diabetes, aí tem outras doenças associadas. Ou acima de 40 sem ter comorbidades associadas, somente a própria obesidade já tem indicação à cirurgia. Olha só, a gente já vai falar mais sobre a cirurgia bariátrica, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, no Brasil e aqui mesmo em Santa Catarina, onde a gente vive, Florianópolis e tal, o brasileiro, o catarinense, ele é realmente mais obeso? Se a gente for comparar, não só no Brasil, comparar Brasil e Estados Unidos, né, os Estados Unidos, a obesidade lá é muito maior em relação ao Brasil. Porém, a gente tem visto que tem aumentado a obesidade, aí pode ser por fator comportamental, genético, né, por pacientes que tendem mais ao sedentarismo, né, onde o aporte calórico é aumentado, nesse paciente o gasto é diminuído, então eles acabam predisponibilizando e tendo. Isso tem aumentado, tem crescido no Brasil, as cirurgias têm aumentado também, né, se a gente for comparar há 10 anos atrás, né, cresceu muito tanto no Sistema Único de Saúde quanto no privado. Olha só, porque a cirurgia bariátrica, no caso, ela é uma das opções para a pessoa poder realmente, claro, diminuir o peso, né? E diminuir as chances também de ter uma gravidade, né? Ou de ter uma doença mais grave. Sim, sim. A cirurgia, justamente, é uma das opções, né? Claro, a gente pode tentar com fatores de acompanhamento com nutricionista, tem outras técnicas, né, que não precisam ser invasivas quanto a cirurgia, a gente pode tentar o balão intragástrico, então tem várias possibilidades. Claro que chega um determinado momento, quando tem falha nessas tentativas de tratamento, aí a gente recorre à cirurgia. Claro. Né? E para fazer a cirurgia não é somente eu querer e vou no médico especialista na área da bariátrica e já no dia seguinte, semana seguinte, operar. Vai ter que passar por uma avaliação, né, com acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Tem que passar com nutricionista, com psicólogo, com clínico. Tem que ter um acompanhamento e uma falha nesse tratamento de emagrecimento. Para aí sim ser indicado e poder ser realizada a cirurgia. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, até próximas, né, amigos e tal, que começavam a fazer um regime, né, uma dieta, mas durante um ano inteiro, depois tentava o outro ano também. Aí tem uma questão de disciplina também, porque às vezes as pessoas não conseguem fechar a boca ou simplesmente restringir alguns alimentos e tal. Eu acho que o mais comum é a falta de disciplina, seria isso? Sim, é porque, primeira coisa, a gente, quando vai fazer uma dieta, a gente não faz uma programação. A gente nunca programa uma dieta para daqui a 4, 5 anos estar no objetivo que a gente quer. Sim. A gente programa para daqui a 2 semanas, 3 semanas e quer perder 20 quilos nesse período. Se não perde, a dieta não funcionou. Então, aí acaba entrando no efeito sanfona. Aí, normalmente, toda segunda-feira é o dia da dieta, de começar a dieta. Aí vai segunda, chega na sexta, não consegue fazer esse acompanhamento, acaba desistindo, na segunda tenta de novo e por aí vai. Então, acaba tendo essa falha e acaba tendo essa perda de disciplina e o abandono da dieta, né, nutricional. Quando a pessoa está, por exemplo, no nível 1 ou mesmo no nível 2 de obesidade, é mais fácil de a pessoa perder peso com outras formas sem ser a cirurgia? Na verdade, a dificuldade é em qualquer nível, né? Tanto no qualquer. A pessoa ela tem que ter um acompanhamento, né, tanto psicológico quanto nutricional, para fazer isso. Claro que se a gente vê que está tendo falhas nesse acompanhamento, não está tendo resultado, né, a gente pode tentar tratamento, às vezes acompanhamento com endocrinologista, com medicamentos,
e mesmo assim entra no efeito sanfona, aí onde acaba recorrendo à cirurgia bariátrica. Sim. E a perda desse acompanhamento é o que leva o paciente a cirurgia. Olha só, quer dizer, que a pessoa que se vê, né, naquela situação, diz, olha, não tem jeito, eu não consigo fazer exercício, porque o exercício também é uma das formas de você tentar diminuir aliado com a alimentação, né? Mas também é difícil a pessoa sair de casa para fazer exercício. Não, justamente, é porque a obesidade, às vezes a pessoa pode ter a força de vontade, mas é incapacitada por mobilidade, às vezes tem algum problema articular que não consegue, né, se movimentar, quer fazer uma corrida, uma esteira, alguma coisa, não consegue ter isso por problema, dor no joelho, dor na lombar, né? Então a gente tenta exercício sem impacto, às vezes uma hidroginástica, uma natação, mas tudo também são fatores limitantes para quem está numa obesidade, principalmente a obesidade mórbida, ou grau 3. O grau 3, né? Agora, eu imagino, e pelo que a gente até conversou antes, né, está tendo uma busca, uma procura muito grande por cirurgias bariátricas, justamente por essa questão da obesidade estar tão prevalente nos pacientes com Covid? Sim, sim. Agora, nesse período, pandemia, né, teve um aumento, a gente tem observado nos consultórios, aumentou até em mais de 30% a procura. 30%? Né, porque os pacientes acabam vendo, né, o que está acontecendo, né, tem o medo. Já está comprovado que após a cirurgia, no primeiro mês, o paciente perde em torno de 10% do peso. Com isso, com essa perda, já melhora o perfil metabólico, o perfil lipidêmico desse paciente. Ah, é? Né? Perdendo 10%, 10% já acaba melhorando, já no primeiro mês já acaba melhorando isso. Então, com isso, a parte inflamatória da obesidade já vai diminuindo também. Então, tem resposta melhor ao organismo. A capacidade pulmonar desse paciente fica melhor. Então, já no primeiro mês, já tem uma resposta muito melhor do que o esperado, né? Quer dizer, doutor, que quando a gente fala, por exemplo, a gente vê algumas pessoas que praticam uma atividade física, que correm, por exemplo, tem gente que agora que eu estou vendo que existe uma epidemia aí de corrida, todo mundo está saindo correndo, porque percebe que existe também uma expansão nessa capacidade de respiração. É isso? Justamente isso. Essa que é a ideia, né? De fazer atividades para melhorar a troca gasosa, melhorar a expansão, a capacidade pulmonar, né, que o Covid, principalmente, associando, né, vai atacar a parte pulmonar. Então, e com isso melhorando, a gente acredita que vai diminuir as gravidades do pós-Covid. O que o senhor tem visto hoje, por exemplo, no seu consultório, mesmo nos hospitais, tem sido realmente uma crescente de pessoas obesas com a Covid-19? Sim. Assim, com a Covid é independente se é obeso ou está dentro do limite aceitável de peso. Mas a gravidade, isso sim a gente tem visto que em pacientes obesos está sendo muito pior, né, o pós-Covid. Né? Então, esses pacientes que acabam adquirindo Covid e são obesos, né, tem grande chance de internação, muito mais chance de UTI. E como eu falei, obeso grau 3 chegam até 108% de chance de intubação na UTI. Cara, isso é de um estudo americano até, né? Isso. Porque lá, na verdade, eles também têm esse problema que virou uma epidemia, a obesidade também. Sim, isso é no mundo inteiro, é crescente. Né? Claro que se a gente for comparar com o Covid é uma doença que é recente. Né? A gente está ainda aprendendo, está todo mundo em estudo. E é uma doença, querendo ou não, de dois anos para cá. Então, a gente está aprendendo muito e estamos conseguindo comparar com todos os países para chegar nesses dados. O que eu acho uma curiosidade até, doutor, é o seguinte, nos anos 70, a gente vê pelas fotos, por exemplo, né? Anos 60, anos 70, você de casa deve ter aí umas fotos, e vocês podem perceber, todas as pessoas na praia, a gente tem muita foto de praia, né? As pessoas lá aglomeradas e tal, e as pessoas são extremamente magras. Então, nos anos 60, 70, acho que até no início dos anos 80, as pessoas ainda eram muito magras, né? De uma forma geral, em qualquer idade. Hoje não, as coisas mudaram. A gente já, depois dos 25, 30 anos, as pessoas já estão engordando com mais facilidade. Isso se deve a um processo errado, por exemplo, de alimentação ou substâncias que foram sendo criadas? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que são vários fatores para isso, não só de alimentos, mas de facilidades também. Né? Hoje, a gente tem muita facilidade em pedir comidas, Verdade. né? em
por exemplo, a televisão, né? Antes a gente tinha que levantar para trocar de canal. Hoje a gente tem um controle remoto que isso tudo propicia a gente ficar mais sedentário, mais parado, né? E a facilidade de tu estar pedindo as coisas e vindo a ti. A tecnologia que facilita acaba dando e a gente fica mais sedentário com isso, acaba diminuindo esse gasto energético e aumentando mais o ganho de peso. Bom, é óbvio que a tecnologia todo mundo adora porque facilita realmente a vida em várias formas, tal, a gente economiza tempo, etc. Mas há alguma maneira, por exemplo, de a gente ter uma qualidade de vida melhor, ou até mesmo de ter um corpo melhor, mais magro, tal, mesmo com essa facilidade tecnológica que nos impede, às vezes, de sair de casa para percorrer as coisas, para comprar coisas, tal. Você acha que tem uma maneira de a gente conciliar isso? Com certeza, porque a gente pode jogar isso para o nosso lado, né? Isso a gente hoje tem a facilidade da tecnologia. Se a gente quiser, por exemplo, pegar um personal, a gente consegue por aplicativos, né? Se quiser tu fazer o teu plano de atividades, tu consegue por aplicativos e tu consegue, só que tu tem que querer e tu tem que ter essa força de vontade para correr atrás disso tudo. Né? O problema é que às vezes a gente fica no comodismo. Ao invés de querer sair para fazer, é melhor a gente ficar em casa, ficar assistindo a televisão, né, vendo filme. Né, e daí assistindo televisão, né? Pede um lanche, aí só fica na frente da TV, é muito comum. Mas agora esse quadro que o senhor está mostrando para a gente, de que realmente é um assunto sério, né, que as pessoas precisam se conscientizar disso, de que o sobrepeso piora ainda as condições de você ter uma forma mais grave da Covid-19, porque o senhor olha e as pessoas sofrem muito com isso. Quando tem a Covid, uma pessoa obesa sofre muito mais. Com certeza, né? Sofre na resposta por conta do perfil metabólico desse paciente. Então, a resposta inflamatória, né, não só contra o Covid, mas a todas as doenças associadas, né, os pacientes são hipertensos, cardiopatas, acabam piorando. E está comprovado que pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, pacientes hipertensos, eles acabam parando com as medicações. Pacientes que usam insulina passam a tomar comprimidos via oral. E pacientes com via oral acabam também parando com a medicação. Entendi. Então, tem uma melhora gritante nesse perfil desses pacientes. Sem dúvida. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai para um breve e rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar com o Dr. Nicolas Cruel, justamente para a gente entender melhor como é que funciona a cirurgia bariátrica, quais as pessoas que realmente podem fazer, porque não é, às vezes, todo mundo que a cirurgia é indicada, né? E se as pessoas podem ter medo ou não, porque tem gente que diz assim, poxa, uma cirurgia bariátrica às vezes pode ter algum problema, já vi pessoas morrerem depois de uma cirurgia bariátrica, está cheio de exemplos assim, mas a gente vai mostrar para você qual é a forma mais segura de se fazer uma cirurgia bariátrica. Daqui a pouquinho aqui com o Dr. Nicolas Cruel no nosso Conexão ID, que volta rapidinho depois do intervalo. De volta com o nosso Conexão ND de hoje, quarta-feira, com o nosso especialista aqui em cirurgia bariátrica. Estamos falando de obesidade, os problemas que a obesidade provoca no corpo humano, principalmente porque ela também tem sido muito prevalente, né, naquelas pessoas que têm a infecção pela Covid-19, acabam sofrendo mais também. Aliás, Dr. Cruel, Dr. Nicolas Cruel, gostaria de perguntar o seguinte, o senhor falou no primeiro bloco que a obesidade é uma doença inflamatória, certo? Certo. A Covid-19 também é uma doença inflamatória. Então, juntou as duas, quer dizer, uma pessoa obesa, ela tem baixa imunidade, né? Muito mais baixa imunidade. Ela tem baixa imunidade e tem piora na resposta, né, dos nossos anticorpos contra o Covid. Por isso que acaba acentuando e piorando esses pacientes quando acabam adquirindo o Covid, né? Eles acabam tendo uma piora nessa resposta inflamatória. Agora, uma coisa também, outro dia eu conheci uma pessoa na Secretaria da Saúde, que tem uma amiga lá, e essa amiga teve a infecção pela Covid, e em uma semana, num espaço assim de uma semana, ela ficou sabendo da doença, foi internada, teve que ser entubada, e infelizmente veio a óbito depois de uma semana. Esse é um período
talvez, não sei se é uma regra, né, mas 1 semana, 2 semanas. É tão rápida assim a doença para quem é obeso? A doença ela tem uma resposta rápida, né, o Covid-19. Então, essas pessoas que adquirem, o auge dela é entre o 7º e o 9º dia, né, de resposta. Ali é que a gente vai saber como é que vai ser a evolução do paciente. Se ele vai ter uma piora que vai ser arrastado por semanas, meses, ou se terá uma resposta tão grande que em questão de dias pode sim evoluir a óbito. E isso está comprovado e já estamos vendo, né, junto às UTIs, essas internações, esses pacientes obesos, eles têm essa piora dessa resposta, onde acabam, infelizmente, indo a óbito nesses casos. Porque quando a Covid-19, quando o vírus infecta a pessoa, né, pelas vias aéreas, as informações que os médicos mostram tal é de que esse vírus, numa primeira fase, começa a se multiplicar no corpo humano. E essa multiplicação é que acaba espalhando o vírus para todo o corpo e inflamando cada vez mais, né? Isso, tem essa replicação viral, né? E o nosso corpo, o paciente obeso, como é um paciente que já é inflamado, acaba não tendo uma resposta boa contra esse vírus, né? E acaba piorando. Infelizmente, alguns chegam aí a óbito por conta disso. O senhor, como é um especialista em cirurgia bariátrica, essa está sendo agora uma opção, né, para as pessoas que têm, principalmente a questão da obesidade mórbida, né? Certo. É indicada para que tipos de pacientes? Claro, um paciente obeso, né, que já está... Mas existem algumas restrições para a cirurgia bariátrica em algumas pessoas? Sim. A obesidade, a gente sempre tem que calcular o IMC. Índice de massa corporal, né? O índice de massa corporal. A gente vai pegar o peso pela altura. Certo. Pacientes com IMC acima de 35 já tem a indicação à cirurgia. Certo. Tem que ter alguma doença associada, além da obesidade. Ou tem que ser hipertenso, tem que ser diabético. Aí entra dores articulares, entra um vasto leque de comorbidades que a gente pode indicar a cirurgia. Acima de 40, somente a obesidade já está indicado a essa cirurgia. Pacientes abaixo disso, de IMC de 35, somente quem tem diabetes tipo 2, menos de 10 anos. Daí tem que ter o IMC de 30 a 35. A menos de 10 anos? A menos de 10 anos em tratamento. Certo. Né, por pelo menos 2 anos. E pacientes com IMC abaixo de 30 não é indicado a cirurgia. Uma pessoa em casa, por exemplo, ela pode fazer essa conta para saber o índice de massa corporal? Pode. Dá para saber? Pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado. Então, é o peso sobre a altura vezes a altura. Então, por exemplo, a pessoa tem 100 quilos, vamos supor. 100 quilos. 100 quilos dividido pela? Pela altura, vamos supor que tenha 1,60 m. Certo. Aí faz 1,60 m vezes 1,60 m e aí pega o 100 dividido pelo resultado. E vai dar o resultado lá. Entre IMC. 30 e 35 é nível 1. É nível 1, é a obesidade grau 1. E é indicado a cirurgia somente para quem tem diabetes, que hoje é considerado uma cirurgia metabólica ou cirurgia do diabetes. Certo. IMC de 35 a 39 tem que ter alguma comorbidade associada e acima de 40, sem comorbidades. Só a obesidade já é o suficiente? Só a obesidade já é a indicação da cirurgia. Para fazer. Qual que é a idade? Pode ser feita também essa cirurgia bariátrica ou não? Idosos, por exemplo, podem fazer? Pode. A idade que é recomendada é dos 16 aos 70 anos. Dos 16 aos 70. 16 aos 70. Né? Claro que entre 16 e 18 e 17, né, e 11 meses, tem que ter acompanhamento, né, do pediatra, né, e do psicólogo principalmente. Toda a cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento da equipe multidisciplinar. Certo. Né, que é composta pelo cirurgião especialista, né, em bariátrica, né, pelo nutricionista, pela psicóloga e pelo clínico que está acompanhando junto a esse paciente. Quando a gente vê que tem falha nesse tratamento clínico de emagrecimento, aí é indicado a cirurgia. Entendi. Quando a gente anunciou aqui a entrevista, teve uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, a Marilda Caetano. Ela diz o seguinte, pergunta o seguinte, né? Tenho 66 anos, sou hipertensa, diabética, posso fazer ainda uma cirurgia bariátrica? Tenho medo porque imagino, sendo hipertensa, possa ter alguma complicação. Pode sim, pode ser feito. Claro que se tiver dentro do IMC, acima de 35, tem indicação de fazer a cirurgia. Claro, complicações, a cirurgia é um procedimento e que está sujeito. Né? Na medicina não existe nem o 0 e nem o 100%. Então,
vai ter uma porcentagem pequena que tem essa chance. A cirurgia em si é uma cirurgia fácil, porém o paciente não é um paciente fácil. Além de ser obeso, ele tem outras comorbidades associadas. Ele é hipertenso, é cardiopata, é diabético. Claro. Né? Então, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento, todo esse pré-operatório para minimizar esses riscos no pós-operatório. Sim. Né? Claro, hoje é uma cirurgia que a gente faz por vídeo, videolaparoscopia. Ah, é vídeo? Né? Por videolaparoscopia. Os instrumentos são inseridos lá e você, por vídeo, é que faz? A gente faz em torno de 5 incisões, 5 furinhos, né? Que variam de 0,5 centímetros a 1 centímetro. Certo. Então, é um procedimento que dura em torno de 1h30. Né? O paciente fica internado em torno de 2 dias no hospital. A nossa equipe, a gente já gosta que de 2 a 3 horas após o procedimento, o paciente já levante, já comece a caminhar, se movimentar. E em 2 dias vai estar em casa. Puxa, claro que o paciente, ele vai, não é uma cirurgia que ele vai ter dor, que vai ter desconforto, mas ele vai ter restrição. Então, hoje, ele está comendo normal. Vai fazer a cirurgia, vai passar 50 ml cada 20, 30 minutos. Vai ter que ficar 15 dias nesse procedimento. Ele não vai sentir fome, né, nesse período. O pouquinho que ele vai ingerir já vai ter a distensão e a saciedade. Olha só. Então, com isso, ele não vai ter um sofrimento pós. Se a gente for comparar antigamente, com certeza existia mais complicações nas cirurgias. Só que evoluiu bastante o material que é usado, os grampeadores cirúrgicos. Então, hoje são 3 linhas de grampeamento. Então, para ter complicação, ter uma falha dessas linhas de sutura, é muito mais difícil. Entendi. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem pressão alta, né, que pode ser perigoso também, a gente fica imaginando, né? Durante a cirurgia, essa pressão pode subir? Esse paciente ele vai estar monitorado durante todo o procedimento. Certo. É feito medicações anestésicas e o próprio anestesista consegue controlar a hipertensão desse paciente com medicamentos. Ah, entendi. Então não vai ter um descontrole durante a cirurgia. Certo. Da mesma forma do nível glicêmico desse paciente. Vai estar sendo acompanhado e monitorado durante a cirurgia. Então não vai ter essa perda, essa descompensação. Entendi. Claro que pacientes que tenham uma hipertensão severa ou um diabetes muito severo, né, a gente sempre tem uma UTI de retaguarda, caso precise ficar 1, 2 dias nessa UTI para ter o controle no pós. Certo. É porque tem muita gente que tem medo, né? Diz, eu tenho isso, tenho mais aquilo e tal, então se eu for fazer medicina, eu tenho medo de não sair viva de lá. Porque essa questão de algumas pessoas já terem morrido depois de uma cirurgia bariátrica, seria por quê? Porque as pessoas não fizeram numa clínica realmente especializada para isso? Não tem como te afirmar se foi por conta de uma clínica com um pré-operatório. Como eu te falei, o paciente obeso, ele tem essas doenças associadas. Então, são pacientes complicados, são pacientes difíceis. Né? Então, pode sim ter, às vezes, ter um infarto no pós-operatório, né? Quem tem uma hipertensão descompensada. Dificilmente acontece. Hoje, a mortalidade é muito baixa, né, nesses pacientes pós-gastroplastia. Mas a medicina não é exata, vai ter. Claro que o comportamento do paciente no pós-cirúrgico conta bastante. A gente pede para ele ter a dieta regrada e às vezes no pós-operatório, questão de uma semana, resolve querer tomar um copo grande, um refrigerante, comer um lanche, né, onde acaba tendo essa distensão da linha de grampeamento e pode fazer uma fístula, pode fazer alguma complicação, levar a reoperações e até, inclusive, ir a óbito. Claro, isso tudo é porque a bariátrica, ela reduz o tamanho do estômago, né? Isso. Vai reduzindo. Isso. Você tira, é como se fosse uma incisão, você tira parte do estômago? Isso, a gente acaba fazendo, como eu falei, a gente faz por videolaparoscopia. Existem 2 técnicas. Tem uma técnica que é restritiva, que é chamada de sleeve gástrico ou manga gástrica, onde a gente retira em torno de 90% do estômago. A gente faz um recorte no estômago e acaba retirando. Nisso, a gente retira uma porção do estômago, que é o fundo. O fundo gástrico, ele produz um hormônio, que é a grelina, que é onde produz, que é o chamado hormônio da fome. Então, a gente acaba retirando com isso aí. Por isso, o paciente acaba tendo menos fome ou não sente fome no pós-operatório. A outra técnica que tem é o bypass gástrico, que é, além da gente fazer um desvio, um recorte pequeno no estômago, a gente faz um desvio do intestino. A gente pega, aí a comida ela acaba entrando e cai mais à frente. Né? Com isso. Leva mais tempo. Leva mais tempo,
né, fica um pedaço do intestino sem estar absorvido, esse alimento. Quando você estava falando da questão das mortes ali, né, que hoje em dia o número de mortes é menor num pós-operatório, mas isso significa depois realmente da cirurgia, quando a pessoa está em recuperação, ou durante a cirurgia pode haver também óbito, chance de óbito? Tanto durante quanto no pós. Né? Tá. Assim, durante é próximo de zero e não é uma complicação da cirurgia. Aí já pode ser uma complicação do paciente. Aí, ou alguma, como eu falei, um infarto, alguma outra hipertensão que está descompensada, descontrolada. Sim. Porque a cirurgia é segura. Hoje ela está muito segura, né? O material está muito evoluído, né? É uma cirurgia que é minimamente invasiva, né? Feita por videolaparoscopia, então tem menos tempo anestésico, menos tempo de procedimento cirúrgico. Então, e é menos agressiva ao paciente. Então a recuperação é melhor, menos dor no pós-operatório, com retorno às atividades mais cedo. E a gente tem um advento que já no estado já existe um local, aqui em Florianópolis vai começar em breve no Hospital Bahia Sul, é o robô, a cirurgia robótica. Opa, novidade. A gente já está em treinamento, já fazendo isso em Curitiba, e acredito que já no segundo semestre já deva começar, e com isso vai nos facilitar e vai melhorar. Então vai ter a cirurgia bariátrica assistida por robô, onde a gente vai conduzir, né, no mesmo ambiente, o paciente fica na mesma sala e a gente controla o robô. Com isso a gente tem mais precisão e mais detalhamento da cirurgia. Olha só, a tecnologia cada vez mais ao nosso lado, né? Ao nosso lado, é verdade. Agora, eu acho que uma outra preocupação também das pessoas que, por exemplo, terminam a cirurgia e vão lá para recuperação. Você falou que já em 2 dias a pessoa já pode estar em casa e tal, mas essa pessoa também vai ter restrições, apesar de ela não ter mais fome. Tem algumas pessoas que eu vejo que antes, por exemplo, da cirurgia, que já fizeram cirurgia, comiam muito doce, gostavam de comer assim, uma barra de chocolate inteira, não podia ver uma torta que já queria comer ela inteira praticamente. A pessoa vai poder comer as mesmas coisas ou vai ter restrição depois dessa operação? Claro, vai ter a restrição. Por isso é importante o acompanhamento nutricional no pós-operatório. Né? A nutricionista tem que estar junto com a gente. Certo. Né? Não adianta, porque emagrecer o paciente vai, com ou sem nutricionista, vai emagrecer. Só que vai perder vitaminas, vai perder proteínas, então tem que estar acompanhando juntamente isso. Em relação à qualidade da comida, vai poder comer de tudo, porém vai estar diminuído, vai estar mais restrito a isso. Certo. Claro que é de cada paciente, tem pacientes que após a cirurgia têm fobias a alguns alimentos, tem uns que não conseguem ver doces, outros não conseguem arroz, né, sucos, então é de cada paciente. Né, mas normalmente esses pacientes conseguem comer de tudo, só que em quantidades muito reduzidas. Claro, aquela pessoa que comia lá uma barra de chocolate inteira vai comer um tabletinho só. Um tabletinho, talvez. E olhe lá. E olhe lá. Mas é verdade que a vontade também de comer diminui muito, por causa dessa coisa não da fome em si, mas às vezes a gente fala, né, do olho grande, de você querer comer aquela... Isso diminui também? Diminui. E tu tem uma resposta, né, quando o pouco que tu come já tem uma distensão e já fica mais saciado precocemente. Com isso, tu não consegue comer mais a quantidade exagerada que comeria antes. Né? E isso acaba, querendo ou não, com essa restrição, acaba vindo o emagrecimento desses pacientes. Quando a pessoa emagrece depois de uma cirurgia bariátrica, ela precisa, por exemplo, fazer alguma plástica, tipo fica flácido, alguma coisa assim? A mulherada fica preocupada com isso, né? É o que eu brinco, né? Todas que vão, eu falo, sempre vão fazer a plástica depois, né? Que isso é da vaidade da mulher, isso é normal mesmo fazer. Não tem como a gente chegar e dizer, não, vai ter excesso de pele ou não. Isso é de cada paciente. Claro que pacientes super obesos vão emagrecer, vai ter a sobra, vai ter a perda. Né? A cirurgia reparadora está indicada nesses pacientes, tanto a abdominoplastia, a mamoplastia, né? E isso pode ser feito a partir de um ano e meio de cirurgia. Né? Após a gente tem que estar nesse acompanhamento junto, a gente vai fazer exames, quando a gente tiver tudo liberado, aí é indicado a cirurgia reparadora nesses pacientes. Mas, por exemplo, o exercício físico, se a pessoa fizer, ela vai perder aquela flacidez assim? É possível ou não? A flacidez pode ser que tenha essa perda, só que, né, sempre vai ficar flácido, porque querendo ou não é um balão, né, pessoal? Claro.
estava grande, Sim. acaba esvaziando, só que vai continuar com a sobra ali. Então acaba tendo uma pequena flacidez, mas vai ter. É indicado logo depois da cirurgia também, depois de certo tempo, manter a vida normal com exercício físico? Ou é realmente recomendado o exercício físico depois? Sim, é recomendado. Com 30 dias após a cirurgia, é indicado já iniciar as atividades físicas. Está liberado a qualquer tipo de atividade, academia, natação, o que quiser fazer. Eu sempre peço aos pacientes que façam algo que gostem. Sim. Não necessariamente tem que ser uma academia. Tem que ser alguma coisa que goste para ter essa continuidade por um bom tempo. Né? Uma caminhada, uma corrida, bicicleta. Então, mas tem que estar fazendo sim alguma atividade. Entendi. Pelo menos aquela caminhada também já é o suficiente, né? Já tá bom. O que eu falo, né? Caminha meia hora por dia. Meia hora é bastante, então anda 15 minutos para frente. Aí vai ter que voltar 15. Já deu as meia hora. É uma boa. Olha, doutor Nicolas Cru, eu quero te agradecer muito pela presença hoje aqui no nosso Conexão ND. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que o pessoal de casa agora fica mais seguro também, né? De ter essa opção de fazer uma cirurgia bariátrica ou não, sabendo que também é possível você reduzir um pouco o peso com atividade física, boa alimentação e tudo aquilo que a gente já sabe, né, doutor? Com certeza. Obrigado pela oportunidade também. Né? A todos peço que, né, se tenham dúvidas, né, procurem um médico de confiança, né, um cirurgião de confiança, pesquise, né, junto ao CRM, o cirurgião bariátrico. Sem dúvida. E venham esclarecer essas dúvidas conosco. Maravilha. Doutor Nicolas Cruel é um deles, hein? Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Conexão ND. Amanhã tem Cacau Menezes e a gente volta quarta-feira que vem. Tchau.